بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca da oração, baseadas neste livro intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Do autor, o Sheikh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani rahimahullah, que disse: a intenção, a niyyah, é essencial para quem deseja rezar de ter a intenção da oração para a qual se levantou. O autor nos fala aqui da intenção, dizendo que é essencial para quem deseja rezar de ter a intenção da oração para a qual se levantou. Se é a oração de Al-Dhuhr ou a oração de Al-Asr, por exemplo, para fazer a distinção entre as orações. Pois aquele que se levanta para fazer a oração de Al-Dhuhr tem a intenção de fazer Al-Dhuhr e não Al-Asr. E depois o autor diz: ou se é uma oração facultativa. Então é a intenção da pessoa que difere consoante aquilo que vai fazer, consoante a oração que vai efetuar. A pessoa que se levanta para fazer uma oração tem a intenção da oração que vai fazer. Por exemplo, se levanta para fazer a oração de Al-Dhuhr, terá a intenção de fazer a oração de Al-Dhuhr. E se levanta para fazer a oração de Al-Asr, terá a intenção de fazer Al-Asr. E é a mesma coisa para todas as outras orações que são obrigatórias, as orações diárias. Então é a intenção que distingue
as orações obrigatórias. A distinção entre as orações obrigatórias é a intenção da pessoa. Mas também a distinção entre as orações obrigatórias e as orações facultativas também é a intenção. A pessoa, logo que tenciona fazer uma oração facultativa, tem a intenção da oração facultativa que vai fazer, que vai efetuar. Então, repito aquilo que disse o autor, é essencial para quem deseja orar de ter a intenção da oração para a qual se levantou. Que seja entre as orações obrigatórias ou se é também no caso de uma oração facultativa. Então a pessoa tem de ter a intenção daquilo que vai fazer, da oração que vai fazer. Se for uma oração obrigatória, tem a oração da oração obrigatória que vai fazer, e se for uma oração facultativa, terá a intenção da oração facultativa que vai fazer. Pois a intenção, o autor diz, pois a intenção é uma condição da oração. Pois a intenção é uma condição da oração. Então vemos aqui mais uma das condições da oração, que é a intenção. Depois o autor disse, e ela é feita com o coração. E ela é feita com o coração. Isto é, a intenção é feita com o coração. É um acto do coração, presente no coração. Quanto ao facto de a pronunciar com a língua, é uma inovação contrária à sunnah. E nenhum líder das escolas jurídicas tem essa opinião. Então, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, nos diz que a intenção está presente no coração, é feita no coração. Quanto ao facto de a pronunciar com a língua, é uma bid'ah, é uma inovação na religião. É uma inovação contrária à sunnah, contrária à forma de fazer do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pois nenhum hadith não nos foi relatado nenhum hadith, não nos foi narrado nenhum hadith acerca da pronunciação da intenção com a língua. Quer dizer que todos os hadith que nos foram narrados, compreendemos deles que a intenção está presente no coração e não é pronunciada com a língua. Então, visto que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, não pronunciava a niyya, a intenção de qualquer que seja a adoração, e neste caso da oração, então compreendemos daí que não é permitido de o fazer, pois se fosse permitido, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, o teria feito ou nos teria ensinado tal coisa. Visto que não é o caso, compreendemos que é uma inovação contrária à sua sunnah. E o autor acrescenta que é que nenhum líder, nenhum imam das escolas jurídicas conhecidas tem essa opinião. Nenhum dos líderes das escolas de jurisprudência tem essa opinião. Então, sem dúvida alguma, que é uma bid'ah, é uma inovação de pronunciar a intenção com a língua. De pronunciar a intenção com a língua. E é uma coisa que é, infelizmente, praticada por alguns muçulmanos ignorantes e que caem neste grande pecado que é a inovação na religião. Pois ouvimos alguns deles, às vezes, antes de iniciarem a oração, dizerem, por exemplo, em voz alta, tenho a intenção de fazer tal e tal oração. Quer dizer que tencionam com a língua a intenção que deve ser tensionada unicamente no coração. Ou melhor dizendo,
pronunciam com a boca aquilo que está presente nos seus corações. Allahu musta'an. Depois o autor, rahimahullah, diz: at-takbir, o takbir. O takbir. Depois inicia a oração dizendo Allahu Akbar. O autor, rahimahullah, diz: depois a pessoa inicia a sua oração dizendo Allahu Akbar. Allahu Akbar. E este takbir é um pilar da oração. É um pilar da oração. Temos aqui mais um pilar da oração, além daqueles que foram mencionados anteriormente. E convém lembrar e realçar aqui aquilo que foi dito na introdução deste livro, que é a diferença entre as condições, os pilares, as obrigações, etc. É um ponto importante a compreender, porque aqui o autor menciona várias vezes o veredito de cada um destes atos. E aqui o autor nos diz que este takbir, que é takbiratul ihram, que é o primeiro takbir que a pessoa faz para entrar na oração, dizendo Allahu Akbar, é um pilar da oração. De acordo com a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a chave da oração é a purificação. A chave da oração é a purificação. E a sua proibição é o takbir. E a sua autorização é o taslim. Repito, a chave da oração é a purificação, a sua proibição, isto é, o seu início, é o takbir, Allahu Akbar, e a sua autorização, quer dizer que o seu final, é o taslim, isto é, dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah do lado direito. E depois o autor esclareceu o sentido do termo proibição neste hadith, dizendo que o termo, a proibição neste hadith, é a proibição de tudo aquilo que basicamente é autorizado, mas que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu durante a oração. E o termo autorização é aquilo que foi proibido durante a oração e que volta a ser autorizado depois dela, como por exemplo, falar. Falar é autorizado de falar. Mas durante a oração é proibido. Durante a oração é proibido falar. Por exemplo, o facto de falar, como nos diz o autor, é autorizado de falar antes da oração, proibido de falar durante a oração e volta a ser autorizado de falar depois da oração. De maneira resumida, antes de que a pessoa faça Allahu Akbar, é autorizado de falar, de comer, de beber, mas logo que a pessoa faz Allahu Akbar com a intenção de fazer a oração, é proibido de falar, é proibido de comer e é proibido de beber. Durante toda a oração. Até que a pessoa faça Assalamu alaikum wa rahmatullah e que saia da sua oração. A partir do momento em que a pessoa faz a taslim, as saudações finais, como se traduz, que seja Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, a pessoa a partir deste momento pode falar
pode comer e pode beber. Quer dizer que antes da oração era permitido beber, comer e falar. Durante a oração, com o takbir, se torna proibido. E com o taslim, as saudações finais, volta a ser autorizado. Depois o autor, rahimahullah, disse: e a pessoa não levanta a voz com o takbir. Aqui o autor, rahimahullah ta'ala, nos está a dar informações acerca da forma de fazer este takbir. E ao mesmo tempo está a corrigir o erro que certas pessoas fazem, que é de levantar a voz com o takbir. A pessoa não deve levantar a voz com o takbir, como diz aqui o autor. E a pessoa não levanta a voz com o takbir, quer dizer que não diz Allahu Akbar em voz alta, em nenhuma oração. E o autor diz, em nenhuma oração. Quer dizer que o takbir, durante qualquer que seja a oração, é feito em voz baixa. Exceto, e aqui é a exceção à regra, exceto se a pessoa for o imam. Exceto no caso do imam, do líder da oração. No caso que a pessoa seja imam, obviamente tem de fazer o takbir em voz alta para que as pessoas que o estão a seguir, que estão a orar, a fazer a oração atrás dele, possam segui-lo nos seus movimentos. E o autor dá mais uma exceção, que é em caso de necessidade. Então a primeira exceção é no caso do imam, do líder da oração em congregação, e a segunda exceção é em caso de necessidade. Em caso de necessidade. É permitido, por exemplo, ao muadhin, àquele que faz al-adhan, de levantar a voz a fim de transmitir às pessoas o takbir do imam. E como sabem, al-muadhin, a pessoa que faz al-adhan, geralmente faz a oração perto do imam, na primeira fileira. Por maior parte do tempo faz a oração atrás do imam. Então, se houver necessidade que al-muadhin transmita às outras pessoas que estão a rezar atrás, transmita a elas o takbir do imam, se for necessário, então é permissível de o fazer. E o autor diz, como por exemplo, no caso em que o imam esteja doente. Por exemplo, o imam está doente e que tenha a voz fraca. Neste caso é permissível ao muadhin de transmitir às pessoas que estão a seguir o imam atrás dele, que estão a orar atrás dele, de transmitir a eles o takbir dos movimentos da oração do imam. Pois se o imam estiver doente e que tenha a voz fraca, obviamente as pessoas não o poderão ouvir atrás. Esta é mais uma exceção a esta regra. E o autor deu mais um exemplo, se podemos dizer, disse também no caso em que haja muitas pessoas a orar atrás do imam, quer dizer que o número de pessoas a rezar na mesquita ou em qualquer lado que seja um grande número, e que haja muita gente e que a voz do imam não seja suficiente para que as pessoas que estão a orar atrás dele o possam ouvir, então é permitido ao muadhin de levantar a voz a fim que que todos possam ouvir, pois geralmente, como sabemos, o muadhin é uma pessoa que tem uma voz forte, uma voz que pode ir bem longe e que possa informar todos os que o ouvem. Depois o autor passa a um outro ponto, dizendo o ma'mum,
quer dizer, isto é, aquilo que reza atrás do imam. Al-ma'mum é a pessoa que reza em congregação por detrás do imam. Quer dizer que todo aquele que vai fazer a oração em congregação, exceto o imam, é considerado como ma'mum, como pessoa que está atrás do imam. Este ponto que o autor vai mencionar aqui é importante, extremamente importante. O autor diz, e o ma'mum, a pessoa que reza atrás do imam, não diz o takbir senão depois que o imam termine o seu takbir. Quer dizer que a pessoa que reza atrás do imam não pode pronunciar o takbir antes do imam e também não pode pronunciar o takbir ao mesmo tempo que o imam. Mas tem de pronunciar, ou melhor dizendo, de dizer ou de proclamar o takbir depois do imam. Quer dizer que o imam diz Allahu Akbar, a pessoa que está atrás diz Allahu Akbar. E em voz baixa, como dissemos. O imam diz Allahu Akbar em voz alta e aqueles que fazem a oração atrás dele dizem Allahu Akbar depois dele em voz baixa. E isto é, o autor aqui não mencionou este ponto, pois este ponto vai ser mencionado depois, mas isto é em toda a oração. Quer dizer que aquele que faz a oração atrás do imam tem de esperar que o imam termine aquilo que diz e aquilo que faz para o poder seguir. Cada gesto que o imam faz, as pessoas esperam que o imam termine esse gesto e depois efetuam exatamente o mesmo gesto. Exatamente o mesmo gesto. Quer dizer que não fazemos os gestos com o imam, quer dizer que não fazemos antes do imam, obviamente, nem ao mesmo tempo que o imam, mas sim depois que o imam tenha feito. Depois que o imam tenha feito. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك